Abrindo sua Bíblia, no capítulo 13 do livro de Mateus, né? Nós estávamos estudando o livro de Mateus há um tempo atrás, mas quando começou a pandemia, o pastor João começou a pregar no livro de Salmos, porque ele viu a necessidade de que as pessoas estavam sendo encorajadas pelos salmos que os salmistas haviam escrito, né? Como tem muita riqueza teológica e como muito encorajamento nos livros dos salmos. Mas hoje à noite, especialmente, nós vamos estudar essa parábola que todo mundo conhece bem, né? Todo mundo já ouviu falar nessa parábola. Pela imagem, você consegue imaginar que parábola é essa? Ninguém consegue imaginar. A parábola do semeador, muito bem. 10 pontos para Cíntia, que está ali atrás. Então, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, nós vamos estudar, né, esta belíssima parábola, é uma das minhas parábolas preferidas. A parábola do semeador, né? Então, o semeador, a semente e os solos. Esse é o tema de hoje à noite. Nós vamos ler todos juntos. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, diz o seguinte. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, oremos. Senhor Deus, agradecemos pela porção das Escrituras e pela Tua bendita palavra, que nós podemos ter acesso livremente. Sabemos que em muitos países, além da pandemia, eles têm essa grande perseguição contra a Igreja de Cristo. E nós agradecemos porque nós temos o livre acesso à Tua palavra, que pode nos trazer conforto, pode nos trazer sabedoria, pode nos trazer livramento em todas as situações. Inclusive nesta que estamos passando agora, que nunca nem imaginamos que iríamos passar. Agradecemos que podemos encontrar força nas Escrituras através do Senhor falando conosco. Te pedimos que hoje à noite o Teu Espírito nos ilumine para entendermos melhor as Tuas verdades e para sairmos também mais fortalecidos depois de ouvirmos mais sobre Ti, ouvirmos mais sobre a Tua palavra e entender melhor um pouco também sobre a parábola do semeador que o Senhor ensinou enquanto esteve aqui nesta terra, no seu ministério terrestre. Muito obrigado novamente por todos que estão acompanhando pela internet. Te agradecemos também por esse benefício que temos, esse acesso de graça. Podemos alcançar os irmãos que porventura estão em grupo de risco, que não podem chegar à igreja. E agradecemos novamente por podermos estar reunidos novamente, mesmo que em um grupo pequeno, como permitido. Mas agradecemos que podemos com segurança estar próximos mais um dos outros e ouvir e compartilhar e ser igreja realmente compartilhando a comunhão dos outros. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, vai falar dessa verdade, né? A parábola do semeador. O semeador, a semente e os solos. Nesse capítulo, do capítulo 13, a gente vai ver a continuidade do capítulo 12. Né? Se você ver o capítulo 12, os versículos anteriores, ele vai dizer o seguinte aqui no versículo 46, ele diz: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Né? E aí ele vai dizer que
Ele vai dizer o seguinte, no versículo 48, né? Estenda a mão para os meus discípulos, disse, esse minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas a gente lendo um pouco o capítulo 12, no início do capítulo 12, a gente vai ver que era um sábado. Olha o que diz o versículo 1, ele diz, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. E você lendo novamente esse capítulo, você vai ver que uma multidão estava continuando seguindo Jesus. Então, finalmente, ele chega nesse capítulo 13, quando ele diz, naquele mesmo dia, né, no versículo 1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ou seja, ainda era o mesmo sábado. O mesmo sábado que ele fez esses ensinamentos contra o sábado, né, controversos contra o sábado, e depois falou sobre o pecado imperdoável dos fariseus, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfema contra o Espírito Santo. Aí agora ele chega e começa a ensinar através de parábolas. Ao total a gente vai ter 7 parábolas aqui no capítulo 13, sendo a primeira essa parábola do semeador. Mas o que é parábolas? O que são parábolas? Né? Parábola nada mais é do que uma história ou um conto, onde uma verdade moral ou uma verdade espiritual vai ser ilustrada através de algum mecanismo do cotidiano. No caso, nessa parábola do semeador, qual é o mecanismo? É a ação de plantar e colher, né? A ação de plantar e frutificar. Então, Jesus utilizou essa experiência de plantação das sementes, da agricultura, para trazer essa verdade ilustrada, né, do reino de Deus. À medida que a gente for estudando, a gente vai ver que a parábola do semeador consiste nisso, em mostrar o reino de Deus. Então, o semeador, a semente e os solos, né? É interessante, novamente, que depois que Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, no capítulo 12, mais cedo neste mesmo dia, ele começa agora a demonstrar o que está no coração do homem. E ele vai usar essa primeira parábola justamente para falar sobre o coração humano, com seus 4 tipos de solo, né? Então, provavelmente, algumas pessoas de mais cedo ainda estavam seguindo a Jesus aqui nesse momento. E assim ele queria aproveitar aquela oportunidade para continuar ensinando eles e alertando a eles sobre o estado natural de pecador que a humanidade, que o homem em si, que todos nós temos. E além disso, da rejeição que o Messias estava sofrendo pelas autoridades judaicas, né? Então, o semeador, a gente vê que no versículo 3, Mateus 13, versículo 3, ele diz assim, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Então, qual é a ação que o semeador faz aqui, né? Eis que o semeador saiu para conversar. Né? Eis que o semeador saiu para jogar bola no campo. Estava a terrinha bem batida, foi para isso que ele saiu. Não, ele saiu para semear. Né? O semeador ele saiu com um objetivo. E o objetivo que ele tinha era semear. Ele semeou sua semente em 4 tipos de solo, como a gente leu. E como era esperado, nesses 4 tipos de solo diferentes, os resultados da colheita também foram diferentes. Mas quem era esse semeador? Quem era esse semeador de que Jesus estava falando, que saiu, né, que fez essa ação de semear? Olha o que diz Mateus, capítulo 13, versículo 37. Se você descer um pouquinho, você vai ver no versículo 37, ele vai dizer assim, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, quando ele diz, né, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem era o filho do homem, então? Então, se você for ler Mateus 16, 27 a 28, se for ler Mateus 17, 9, em muitas outras referências, você vai ver que o filho do homem era o próprio Jesus. Era um título que ele recebeu no seu ministério terrestre, né, como sendo o filho do homem. Olha o que diz Mateus 18, 11.
Se for algumas páginas para frente, você vai ver que Mateus 18, versículo 11, vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, o Filho do Homem era nada mais, nada menos de que o próprio Salvador. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então, Cristo, naquele momento, ele estava saindo para semear. Lembra, ele estava em casa, e o versículo 3, ele diz que ele saiu para ensinar as multidões e para semear. Era ele quem estava saindo para ensinar, era ele quem tinha aquele objetivo específico de ensinar a palavra de Deus. Trazendo para os nossos dias, nós podemos ser esses semeadores. Porque através do nosso trabalho, com o auxílio de Cristo, nós podemos ser os semeadores da palavra de Deus. Nós podemos ser os semeadores do Evangelho. Nós podemos ser os semeadores da palavra do reino. Então, lembra a grande comissão que Cristo deixou para nós, lá em Mateus 28, 19 a 20, terminando o Evangelho de Mateus, Mateus 28, 19 a 20, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando Cristo partiu, ele deixou a mim e a você como semeador da palavra dele. Ele deixou a grande comissão, como está escrito aí em Mateus 28, 19 a 20. Então é um grande encorajamento. Eu não semeio a palavra sozinho. Como ele falou aqui, ele está conosco até a consumação dos séculos. Cristo está semeando a sua palavra através de mim e através de você, quando você prega o Evangelho. Então eu pergunto, você tem feito isso? Você tem semeado realmente a palavra de Deus, Ou o evangelismo tem sido um objetivo na sua vida? Naquele dia de sábado ali no Mar da Galileia, tinham pessoas que estavam seguindo Jesus e estavam muito curiosas sobre ele. Elas estavam ali querendo saber o que estava acontecendo com Jesus e queriam ouvir os ensinamentos deles. Tinham pessoas também que queriam condená-lo. Os fariseus também estavam presentes, outros líderes religiosos. Tinham pessoas que queriam colocar ele em descrédito. E assim parece muito também a nossa vida. Cristo, naquele momento, ele decidiu semear. Ele estava ali porque as pessoas precisavam ouvir. Como as pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus, seja ela para colocar ele em descrédito ou para realmente porque tinham interesse, ele decidiu semear. Eram as pessoas que estavam passando na vida dele naquele momento. Mas hoje e amanhã, quem é que vai passar na minha e na sua vida? Durante a semana, durante os dias, vão ter pessoas que vão passar por mim e por você. E vão ser essas pessoas que vão ter o interesse de ouvir, ou muitas vezes não vão ter o interesse de ouvir a palavra de Deus. Mas o meu papel é semear, porque foi essa comissão que Cristo me deu. Então, voltando aqui em Mateus capítulo 13, no versículo 3, você pode fazer o exercício, quando ele diz: de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E você pode substituir o semeador, Você pode dizer: eis que o Lucas saiu a semear, ou eis que o Gustavo saiu a semear, eis que o Rodney saiu a semear, eis que a Cíntia saiu a semear. Cada um de nós, eis que a IBBE Ponta Verde saiu a semear, comprometendo-se e tendo como exemplo o Senhor Jesus. Nós precisamos ser o semeador da palavra assim como ele era. Não é uma escolha, é simplesmente um dever do discípulo de Cristo. Além disso, além do semeador, existe a semente. A gente vê aqui nos versículos 4, ele diz: e ao semear, Mateus 13, 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. No versículo 6, 7, ele diz: outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E no versículo 8 diz: outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto,
a 100, a 60 e a 30 por um. Então a gente vê quatro solos, mas uma só semente. Ele diz que a semente foi caindo em solos diferentes. Mas qual é essa semente? Né? Se a gente for para Mateus 13, 19, Cristo novamente vai explicar o que é essa semente. Nós não precisamos alegorizar o que é essa semente, ele deixa bem claro. Mateus 13, 19, ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então ele diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então o que é a semente? Né? Ele diz, a todos que ouvem a palavra do reino. Né? Não é a notícia do corona, não é outra coisa que está acontecendo no nosso mundo. Ele diz, quem ouve a palavra do reino, é isso que é a semente que o semeador está semeando, é a palavra do reino. Então, quando a gente olha essa sequência de parábolas, como eu disse a você, tem 7 parábolas aqui, e todas elas vão falar desse tema, a palavra do reino dos céus. Você pode ver isso, por exemplo, no versículo 24, quando ele diz, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Também no versículo 31, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. No versículo 33, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Então, em todas essas 7 parábolas, ele vai falar sobre a palavra do reino. Vai falar sobre o reino dos céus. Mas que reino é esse, né? Que reino é esse que Jesus está falando? O reino ele tem algumas fases. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai ver que no Antigo Testamento, esse reino foi anunciado através dos profetas. Então, primeiramente, o reino foi profetizado. Ou seja, Deus começou tratando com um povo, que era o povo de Israel. Ele fez alianças com esse povo, alianças condicionais e alianças incondicionais. Uma delas é que ele iria haver de estabelecer um reino. Prometeu a eles uma terra. Se você já passou da sua leitura bíblica do Pentateuco, você vê que Deus prometeu uma terra a Israel. E ele prometeu também que no futuro haveria um Messias que iria governar sobre Israel. E de Israel ele iria abençoar todas as outras nações. E Isaías vai nos mostrar que esse Messias que haveria de vir sobre Israel, ele iria estabelecer um reino. Então, quando Cristo estava falando essas palavras, o público deles, em sua maioridade, eram judeus. Então, eles entendiam muito bem sobre que reino era esse que Cristo estava falando. Além disso, antes de Jesus, teve alguém que veio anunciar sobre Jesus. Que pessoa era essa? Era João Batista. E João Batista, novamente, ele também pregava que palavra? Ele ensinava e alertava os judeus sobre a chegada do Messias, o Messias prometido pelos profetas. Então a mensagem de João Batista ela era muito clara. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado, ou porque está próximo, o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está chegando. E João Batista ainda mostrou que era Jesus o rei que haveria de estabelecer o reino. Como assim? Ele disse, as palavras de João Batista são bem conhecidas, ele diz, quando ele viu a Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista também anunciou sobre o reino. Uma outra fase do reino era justamente essa que Jesus estava falando aqui para os seus ouvintes. Ele dizia que o reino então teria uma fase temporária. Ou seja, o Messias haveria de vir, mas ele iria ser rejeitado. O rei que deveria reinar, ele iria sofrer e retornaria aos céus. Mas o reino iria continuar sendo manifestado aos homens à medida que os discípulos e os seguidores do rei falassem sobre esse reino. No futuro, nós vamos ter a próxima fase, que é o reino literal, que vai falar lá em Apocalipse capítulo 19 e 20, quando o Messias vem para governar sobre esta terra durante 1000 anos. E depois dos 1000 anos e do grande julgamento, o reino eterno
que nunca mais terá fim com Cristo governando soberano. Então, os ouvintes, os judeus, eles entendiam muito bem sobre qual reino Jesus estava se referindo. O ponto em que eles erraram foi que eles acharam que Cristo estava vindo justamente para reinar naquele momento. Não porque eles queriam que Cristo reinasse, mas porque eles queriam se libertar do poder romano que existia sobre eles. Então, quando eles viram em Jesus aquela pessoa que não só além desses ensinamentos, através dos milagres e coisas que ele fazia, eles entenderam que eles iriam ser libertos do poder de Roma, né? E esse era o desejo deles. Não adorar o Messias, mas serem libertos do governo de Roma. Então, a gente vê, quando Cristo começa o ministério dele, o que ele prega, a semente que ele prega, é o evangelho do reino, né? Mais do que 50 vezes a gente vai ver esse evangelho do reino sendo pregado. E qual é a mensagem do reino? É como João Batista falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem era a mesma: arrependimento, arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento do pecado. Qual pecado? Lembra? Nosso ancestral Adão, ele resolveu desobedecer a Deus e ele achou que em sua sabedoria ele podia ter uma atitude de independência contra Deus. Ou seja, ele cometeu um pecado de rebelião. Então Adão deixou a comunhão perfeita que ele tinha com Deus para buscar o seu próprio, na verdade, ser o próprio Senhor de sua vida. Então Cristo está falando também sobre isso, da necessidade de que todo homem tem de se arrepender do desejo de viver independente de Deus para realmente buscar ter dependência do Senhor. Que Jesus é o rei, é o Messias, é ele quem é soberano, não é o homem. Quando eu passo novamente a depender de Cristo, eu vou demonstrar essa atitude de arrependimento. Então, muitas vezes você vai ver crentes discutindo com descrentes sobre doutrina, ou sobre coisas que a gente precisa... que a gente discorda, Muitas vezes o que as pessoas se interessam quando você diz que é crente é: você dá o dízimo, você fala ou não em línguas, enfim, ele vai encontrar diversas características. Você é jovem, você não pode fazer sexo antes do casamento. Ele vai procurar discutir com você doutrinas. E na verdade, o que Cristo mostra na parábola do semeador é que o que eu devo discutir, na verdade, é o evangelho. A doutrina eu discuto depois, quando a pessoa tem o Espírito Santo. Mas antes disso, eu preciso pregar o Evangelho, para que ela venha a se arrepender. Porque essa é a mensagem do reino de Deus. Essa é a semente. Arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. Além da semente, nós temos o solo, ou os solos. Mateus capítulo 13, novamente, no versículo 4, ele vai dizer: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. No versículo 5 ele diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. No versículo 7 ele diz: outra parte caiu entre espinhos. E novamente no versículo 8 ele diz: outra enfim caiu em boa terra, e esta deu fruto. Então a gente vê 4 tipos de solos, Não precisamos ser agricultores, fazendeiros das famílias grandes aqui, de Alagoas, que tem muitas fazendas e muitas terras férteis, ou um engenheiro agrônomo, para entender que o resultado foi diferente para cada tipo de solo, porque está bem claro aqui na passagem dessa parábola. Ele diz que a primeira semente ela caiu à beira do caminho. E o resultado foi que as aves a comeram. Ele vai dizer que outra caiu em solo rochoso, com pouca terra, no versículos 5 e 6. E que, apesar de brotar e ter alguma raiz, ela secou rapidamente quando o sol queimou-a. Outra caiu entre espinhos e não conseguiu crescer. Mais uma caiu em solo fértil e essa produziu, brotou e cresceu.
Então, o próprio Jesus ele vai interpretar essa parábola. Vamos agora para Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Cristo diz o seguinte aos seus discípulos. Ele diz: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Cristo interpreta a parábola. Ele fala dos 4 tipos de... Agora ele não diz solos, ele diz os ouvintes. Quem ouviu a mensagem, quem ouviu a semente do reino. Ele vai dizer que 4 tipos de ouvinte. Um tinha um coração rochoso, um tinha um coração com espinhos, mas havia um que tinha um coração fértil. Então ele vai dizer, teve um que foi semeado à beira do caminho, ou seja, é aquela pessoa que irá ouvir e não vai compreender. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente, ela vai se referir a pessoas, a semente que cai à beira do caminho, a pessoas que vão recusar receber o evangelho do reino. Vão ouvir, mas não vão entender. Cristo diz que os pássaros levam a semente. Ele diz no versículo 19, vem o maligno e lhes arrebata o que foi semeado no coração. Aqui no versículo 5, no versículo 4 ele diz, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E a gente vê que essa figura de linguagem que ele usou aqui para aves, no versículo 19, ele diz que é uma referência a Satanás. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, Satanás coopera com a própria escolha da pessoa de não aceitar o evangelho. Então, ele trabalha para que a pessoa não entenda. Então, você pode pensar nos ouvintes daqui, dessa época, que eram os fariseus. Eram dos tipos de ouvintes que se encaixavam nesse perfil. Estavam tão agarrados às próprias escolhas, aos próprios ensinamentos, que naturalmente eles escolheram negar o evangelho, escolheram negar o Messias. Eles escolheram acreditar nas próprias crenças, não deram ouvido à mensagem. Além disso, haverá a pessoa que vai receber a palavra com alegria, mas logo se afasta, ela se escandaliza facilmente nas primeiras angústias e perseguições que ela recebe. Esse é aquele que foi semeado em solo rochoso. Ele tem uma camada fina de terra. Ele diz no versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição da palavra, logo rapa fora, logo se escandaliza. Então, esse é aquele que foi semeado à beira, ou melhor, foi semeado em solo rochoso, em solo raso. O semeador, às vezes, pode até ser enganado, que aquela pessoa se converteu verdadeiramente. Tamanha a alegria que ela demonstra em receber a palavra. Mas quando a caminhada começa e ela vê as dificuldades aparecendo, ela diz, não, essa não é a vida de crente que eu sonhei, não. Vou continuar da mesma forma que eu estava antes. Ela abandona o evangelho porque acha tudo muito difícil. Prefere continuar a própria vida. É por isso que não há conversão realmente verdadeira. Por quê? Porque a mensagem do reino é arrependimento de pecados. E se eu digo que me arrependi dos meus pecados e volto a cometer os mesmos pecados, então não houve arrependimento. Então, conversão verdadeira
como Cristo fala, requer este arrependimento, a convicção pelo pecado. Ou seja, sem direção, sem mudança de direção de vida, não há conversão. Um outro tipo de solo, versículo 22, é o que foi semeado entre espinhos. Ele diz, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a pessoa escuta a palavra, mas ela tem muitas coisas ao redor que vão sufocar o evangelho. Ela escuta a palavra no domingo, mas na segunda tem tanto trabalho, tanta coisa para fazer que ela já esqueceu. Né? São espinhos que às vezes vamos ser nós mesmos que vamos colocar em nossa vida. Então a palavra é semeada, mas ela não consegue crescer. A pessoa não tem tempo para prestar atenção nas coisas de Deus. Durante esse tempo de pandemia, às vezes você acha que tem muito tempo, né? Mas de repente você já se encheu com tanta coisa que mesmo de quarentena em casa você já tem muita coisa para fazer. Então é preciso atenção nas coisas de Deus. Essa pessoa, entre espinhos, ela vai ter muitas coisas para resolver. Então ela não vai ter tempo de ouvir sobre o evangelho. Ela diz, não, isso aí é religião, não preciso disso não. Então, o amor às coisas do mundo vai ser maior. O amor às riquezas vai ser maior do que o amor a Deus. Então, ele não percebe que o reino está próximo, que a mensagem do reino está próxima. É uma atenção superficial. Deus não vai ser o Senhor da vida dela. Mas há esperança. Há aquele que é semeado em boa terra. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nem tudo é pesar. Haverão aqueles que vão aceitar verdadeiramente a palavra, né? A semente em boa terra, ela vai brotar, vai frutificar, ela vai crescer. Esta é a pessoa que é verdadeiramente crente no Senhor Jesus. Ela escuta a palavra de bom grado, ela entende, obedece o que escuta, né? Porque lembra, qual é o evangelho do reino? Qual é a semente? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então a pessoa que escuta o evangelho precisa responder de uma forma. Que forma é essa? Arrependimento. É preciso obediência à palavra, né? Então Jesus deixa claro que é perceptível que a pessoa que arrependeu, o que é visto nela são os frutos. Né? O verdadeiro crente, ele vai produzir. O crente verdadeiro, ele vai servir, ele vai produzir. Particularmente, na minha opinião, eu creio que o fruto que Cristo se refere aqui nesta parábola é a manifestação do caráter de crente. Como assim? É o amor que você vai demonstrar por Deus. É o serviço que você dá na igreja. É a vontade de evangelizar. Ou o desejo de estudar a Bíblia, né? Capacidade, muitas vezes, que você vai ter de perdoar outras pessoas. Ou de amar até as pessoas que não amam você, que lhe odeiam. De desenvolver uma capacidade de paciência. De desenvolver um domínio próprio, né? Como fala em Gálatas. De cuidar, muitas vezes, da língua, das palavras que saem da sua boca. Entre tantas outras características, né? Então vai ser a manifestação do caráter do crente. É isso que Cristo está falando que o verdadeiro crente vai produzir. Você vai ver essas coisas à medida que o tempo passa acontecendo na vida da pessoa. Mas não é porque ela quer aparecer, é simplesmente porque Deus é o Senhor da vida dela. Ela não está andando mais por si mesma. Ela tem um Senhor que guia ela. E esse Senhor é Deus, é Jesus Cristo, é o Altíssimo Semeador, né? Então, dos 4 tipos de solo, esta é a única pessoa que foi salva, né? Porque é a única também que demonstrou verdadeiro arrependimento. Então, Cristo estava alertando aquela multidão. Ele mostra que Satanás, que o mundo, os prazeres do mundo, que até eu mesmo, o próprio homem, ele vai ser um obstáculo para que o evangelho seja propagado. Mas também ele estava mostrando que o retorno do investimento na vida daquele que aceita o evangelho é glória realmente para Deus, né? Ele diz, no versículo 8,
Mateus 13:8, ele diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, né, a 100, a 60 e a 30 por um. Mesma coisa ele diz no versículo 23, no finalzinho, ele diz: este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que significa isso? O que significa 100, 60 e 30 por um? Significa 30 por um vai significar 3.000% de retorno do investimento. 60 por um vai significar 6.000% de retorno do investimento. 100 por um é 10.000% do retorno do investimento, da semente, né, que ele plantou. Então não há como medir, não sei qual é o investimento que você planta uma semente e você vai ganhar 10.000% de retorno. Não existe, só o evangelho. Então, não há como medir o impacto que o evangelho do reino tem na vida de uma pessoa que realmente se converte, né, que você vê a mudança na vida dela. Porque o evangelho transforma e ele é muito poderoso. Então, algumas aplicações rápidas, trouxe algumas perguntas para você, né? Eu não sei se você se identificou, talvez, com algum tipo de solo desse, né? Que tipo de solo você é? Talvez alguém em sua mente, alguém que você conhece, se encaixa na descrição de algum tipo de ouvinte desses 4 tipos que a gente viu hoje. Mas eu preciso que você avalie a si mesmo, né? Que tipo de solo você é? Lembra que somente aqueles que se arrependem verdadeiramente do pecado, o pecado de crer que pode viver independentemente de Deus, e que crê em Cristo, o Deus homem, que esse Deus homem pode guiá-los, é que são verdadeiramente salvos. Quando você crê através da fé, não por coisas que você pode fazer, mas porque você confia na obra redentora que ele fez na cruz. Então, que tipo de solo você é? Né? Se você já é um crente, se você já fez essa decisão, você tem essa convicção, você tem saído para semear, você tem se colocado no lugar do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear. Então, eis que eu tenho saído a semear. Quantas pessoas você conhece que você tem falado de Jesus para ela? Então, avalia, o que é que tem desencorajado você? Né? Talvez é a pandemia, talvez é esse tempo em casa, tantas coisas que você pensa ruins acontecendo ao mesmo tempo. É isso que tem desencorajado. Isso não pode desencorajar você, porque Cristo está comigo e Cristo está contigo também. Ele é o verdadeiro semeador, ele que vai ajudar e vai dar forças a você para fazer essa obra de semeadura, ele que vai te ajudar. O reino de Deus está chegando, está próximo, precisamos semear. E se você tem semeado, né, o que você tem produzido? Quais são os frutos da sua vida que tem saído para a honra e glória de Deus? O que é que você pode contar no seu testemunho que você diz, não, esse mês eu fiz isso para Deus, ou esse ano eu fiz todas essas coisas para Deus? Quais são os frutos que brotam da sua vida para a honra e glória de Deus? Né? Como você tem investido e como você tem colhido, né? Ou como você tem louvado a Deus em sua vida. Né? Então, que tipo de solo se você tem saído para semear e o que você tem produzido? Né? Esta é a mensagem da parábola do semeador. O semeador, a semente e os solos. Né? Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9.